Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos estudando aqui, sempre que temos a oportunidade, a história do Ló, sobrinho de Abraão, Gênesis capítulo 19. Se você puder abrir sua Bíblia nesse texto sagrado, abra, por favor, Gênesis capítulo número 19. Nós já fizemos algumas explanações em algumas passagens, a começar do capítulo número 11, 12, também fizemos mais ou menos 4 exposições tratando sobre a vida de Ló, e hoje nós vamos ver no capítulo 19, a partir do versículo número 15 até o capítulo número 22, é a nossa intenção. Capítulo 15 de Gênesis 19, capítulo 19, versículos do 15 ao 22. Vamos ler, meus irmãos, que diz a palavra do Senhor. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorassem, pegaram-no os homens pela mão, a ela e a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhes o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Eu não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar, o nome da cidade. Vamos orar, queridos. Ó Deus amado, que palavra preciosa, Senhor. Tua revelação, que é poderosa para trazer vida, Senhor. Tua palavra que é mais cortante, Senhor, do que uma espada de 2 gumes, ó Pai, que ela penetra no nosso interior, que ela é capaz de revelar as intenções do nosso coração vil, mas ela é poderosa para nos resgatar do nosso estado de perdição, pelo poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, ilumina os nossos olhos, abre o nosso coração, que estejamos atentos a toda palavra, Senhor, que será ministrada à nossa mente, ao nosso coração essa noite. Pai, que ela produza um fim útil, precioso para nós, eterno, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se vocês já foram usados para salvar a vida de alguém. Um resgate, por exemplo. Esses dias eu estava em casa olhando pela janela lá do apartamento e quando me deparei com... Nossa janela fica de frente para outro bloco. Tinha uma criancinha de mais ou menos 3 anos na janela. Nessa janela não havia proteção, não havia tela. E eu não percebi nenhum adulto por perto. Imagine aí a situação. Vocês já devem estar ficando aflitos com a situação, não é? E eu estava ali na janela e quando eu percebi aquilo, eu disse: o que é que eu faço? Aí pensei em gritar e ainda dei alguns gritos, né? Pare, volte. Heitor estava comigo na janela, Heitor começou a gritar também. Aí depois eu pensei: será que é melhor gritar ou ficar calado? Será que a criancinha vai se assustar? E ela pode ter alguma reação abrupta e de repente cair. Meu Deus, e eu fiquei atordoado. Aí eu disse: filho, fica aí. Não sei nem fazendo o quê, mas fica aí. E aí eu desci as escadas do meu bloco. E eu vi que tinha uma pessoa, um vizinho meu que estava no estacionamento. E eu fui lá no meu vizinho e disse: olha aquela criança ali. E ele olhou e ficou tão aflito como eu estava.
E eu disse assim, olha, eu vou subir pelas escadas e você fica aqui. Se de repente, sei lá, ela pular, você tenta segurá-la. E eu sei que foi aquele tempo de tanto, tão difícil, não sabíamos como agir. O tempo estava contra nós, e eu subi lá, aquelas 3 escadas, acho que era no 3º andar, e eu sou meio perdido, sabe? Aí complicou ainda mais, e quando eu virava, eu dizia, meu Deus, qual é a porta, qual é o bloco? E até que, pela graça de Deus, eu bato na porta e digo, eu acho que é essa porta. Eu acho que é nesse apartamento. E aqui naquela velocidade ofegante, e aí uma jovem abre a porta calmamente e diz, pois não. E eu olho para a janela, né? Aí a criança não estava mais lá. Disse, ufa. Aí eu ainda tentei dialogar com ela, não, porque tinha uma criança lá, e disse, ela era uma parente dela, disse assim, ela estava na janela, cuidado, que ela estava quase caindo, e ela calmamente, tranquilamente, disse assim, não, está tudo bem. Meu coração foi para os pés, né? E aí eu desci. Eu fico pensando que, graças a Deus, aquela criança não dependia da minha ação para ser salva. Porque imagine quantos atropelos e quantas dificuldades. Imagine se eu não sabia se gritava ou se eu ficava calado. Eu não sabia se deixava Heitor gritando e corria para lá. Eu não sabia se ficava embaixo dizendo pula e segure. Eu não sabia o que fazer. Sabe, irmãos, essa passagem trata sobre um resgate. Essa tentativa de resgate, da minha parte, não foi preciso. Eu sou foi o meu dia de quase herói. Eu não fui o herói. Mas essa história aqui em Gênesis trata justamente sobre um resgate bem mais dramático. E que, de fato, estava em jogo aqui a vida de alguém. A vida do justo Ló. Ló era alguém que foi morar numa cidade chamada Sodoma. Uma cidade tomada pela maldade, cuja maldade chegara até aos céus. E que o juízo de Deus já estava agora pronto a ser executado. E aí, tratando aqui sobre esse resgate e sobre essa ação de Deus, eu quero ver com você como é que Deus livra alguém. Ou melhor, como é que Deus livra o justo? Só o Senhor, Ele sim é poderoso para salvar. Ele é suficientemente rápido e ágil para nos salvar. Ele sabe exatamente o bloco onde eu moro. Ele sabe o meu apartamento. Ele sabe o meu endereço. Só o Senhor Deus reúne todas as qualidades, todos os atributos necessários e suficientes para ir ao encontro de um justo que estava correndo risco. Agora nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver em 3 partes esse texto e como Deus age para livrar o justo. Como é que Deus age? Deus age aqui alertando persistentemente, é um alerta divino aqui. Ele também age misericordiosamente, vamos enfatizar essa misericórdia de Deus para livrar o justo. E também ele o aguarda pacientemente, a sua paciência. Deus reúne tudo isso que é necessário e suficiente para livrar o justo Ló, mas também para nos salvar. Amém, meus irmãos? Primeira coisa que a gente vê aqui, Deus agindo com um alerta. Há um alerta aqui de Deus que ele é persistente. É como se você estivesse lendo essa porção aqui e você estivesse ouvindo aqui sirenes, um alarme, e a gente fica logo aperreado. É algo que precisa de velocidade, é uma passagem que trata sobre rapidez. Veja só, se não... No verso 15 diz assim, que ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Essa cidade, de fato, ela seria castigada. E havia uma destruição já preparada para Sodoma. Ela já tinha sido decretada. Lá em Gênesis, no capítulo 13, versículo 13, diz que ali em Sodoma, quando mostra Ló olhando para as campinas do Jordão e seguindo lá para Sodoma, diz que aquela era um lugar de homens, de grandes pecadores. Então ali os olhos de Deus já estavam voltados para Sodoma, observando a maldade de Sodoma.
Nós vemos aqui que então que os anjos, 3 anjos primeiramente foram enviados até onde Abraão estava, isso a gente viu no capítulo número 18, ele estava nos carvalhais de Manre, e eles vão lá, esses anjos vão lá, eles anunciam, eles ratificam a promessa de Deus de que Abraão teria um filho já na sua velhice, mas depois, na segunda parte dessa passagem, no capítulo 18, os anjos eles vêm como que cumprindo uma segunda ordem de Deus, é como se eles tivessem uma missão dupla ao virem. Eles vieram agora, no capítulo 19, eles tinham 2 missões. A primeira era averiguar, em loco, o que é que está acontecendo ali em Sodoma? Essa maldade que estava chegando aos céus, será que de fato eles eram tão maus assim? É claro que essa é uma pergunta retórica. Eles eram grandes pecadores. Então eles vão averiguam, eles constatam. A gente viu isso na primeira parte do capítulo 19, e agora já não há saída. Há um anúncio de destruição. No versículo 13 ele vai nos dizer, esses 2 anjos que ali estavam, faze-o sair deste lugar. Final do capítulo, versículo 12. No versículo 13, pois vamos destruir este lugar. Ou seja, agora de fato havia uma sentença contra Sodoma. É como um fruto que vai apodrecendo, é como um esgoto agora a céu aberto, a maldade de Sodoma, aquele lugar cheira mal, o coração daqueles homens perversos agora está de maneira irremediável, distante do Senhor. Mas o segundo propósito desses anjos, desses enviados, desses mensageiros do Senhor, irem até Sodoma, é justamente para salvar o justo Ló. Eles tinham essa incumbência de salvar Ló. E esse texto vai falar, como eu disse para vocês, como uma linguagem de urgência, de pressa. É alguém que está apressado aqui. Observe, como a gente estava lendo no versículo 15, ele diz assim, quando amanhece o dia, eles tinham passado a madrugada ali, terrível, com a maldade de Sodoma, querendo invadir a casa do Ló. Levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Levante-se, é um alerta. Levante-se e saia. Quando chegamos no versículo 17, depois que Ló é retirado da cidade, diz assim, havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Veja, olha só o que está acontecendo. É como se fosse uma mãe dando recomendações para um filho, né, antes de sair de casa. Cuidado. Olha, tenha cuidado. Você já fica às vezes, né, até encucado. Diz por que mamãe diz tanto isso para mim? Todas as vezes que eu vou sair, o pai sempre diz, olha, meu filho, cuidado. E o pior é que eles não dizem o resto da frase, né? Eles deixam em suspense assim, cuidado. Cuidado. Aí você fica, cuidado com o quê? Né? Olha a quantidade de alertas aqui. Livra-te. Salva a tua vida. Não olhes para trás. Depois a gente vai ver que a mulher de Ló, ela olha para trás. Nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Quando a gente chega no versículo número 22, no final aqui dessa passagem, diz assim, depois já que ele é conduzido para uma cidade lá chamada Zoar, e deseja ir para uma cidadezinha pequena, ele diz assim, apressa-te. É pressa. É uma bomba relógio. Você consegue ouvir o som da sirene. O relógio está prestes a zerar. Os anjos, eles têm essa noção do perigo e do risco que Ló está passando ali. E por isso há esse alerta, essa pressa. Por quê? Porque o juízo iminente de Deus, ele vai chegar. E é uma verdade, foi verdade lá na época de Sodoma, e em Lucas capítulo 17, quando tratando dos últimos dias, o evangelista vai dizer que os nossos últimos dias serão semelhantes ao quê? Aos dias de Sodoma. Ele vai usar o exemplo dos dias de Noé e depois vai usar os exemplos dos dias de Sodoma. Em quê? No aspecto moral, as pessoas estariam distantes. No aspecto espiritual, as pessoas estariam frias. No aspecto social, as pessoas estariam distantes também, sem amor ao próximo. Então, eles reuniam todos os atributos letais para sofrer esse dano terrível. E veja que é isso que está acontecendo. Não é blefe aqui.
como nações fazem através de manobras militares e ameaças de detonação de ogivas nucleares para intimidar seus adversários e conquistarem respeito na política internacional. Não é blefe, não. De fato, esse mundo vai ser destruído. Não vai sobrar nada. O juízo de Deus, ele virá. E há um alerta aqui. Repetidas vezes, não só nessa passagem, mas todo o alerta bíblico dado a nós, para que atentemos. Como diz o apóstolo Pedro, ora, os céus que agora existem e a terra têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Tudo será destruído. A coleção lá do Hot Wheels, quem tem a coleção do Hot Wheels é o Arthur, né? A sua bicicleta, o seu patinete, tudo vai ser destruído, não vai sobrar pedra sobre pedra. Mas sabe, é por isso que nós precisamos atentar e ouvir essas recomendações, porque o Senhor Deus, Ele provê salvação. E muitos de vocês, muitos de nós já frequentamos a igreja desde a infância. Participamos, ouvimos, participamos de escola bíblica dominical, então, todas as vezes que ouvimos o Evangelho, todas as vezes que o Evangelho está sendo proclamado, é um alerta dos céus, para que atentemos e para que nos voltemos para o Senhor Deus, confiando nos méritos de Jesus Cristo. Por isso, a linguagem bíblica é uma linguagem de pressa. Olha o que diz Romanos 12, por exemplo, ele diz assim, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e aqui a gente não tem tempo para explanar, mas ele está falando ali no contexto dos heróis da fé, ele diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, olha a expressão aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, corramos com perseverança. É que nem um personagem lá, cristão, né, do Peregrino, é alguém que está intrépido, ele tem um propósito, ele sai seguindo, ele vai caminhando, ele não para. Há obstáculos, mas ele consegue perpassar, não por sua própria força, de fato, mas da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos correr, fuja das coisas desse mundo, ande como um peregrino. Mas também tenhamos cuidado, porque o mundo, nós fugimos do mundo, mas ele foge com a gente, sabia disso? Porque muitas vezes o mundo está dentro de nós. Por isso nós precisamos clamar como o apóstolo Paulo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Nós temos graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vocês devem conhecer, alguns pelo menos, a história de tio Sandro. Ele é parente do pastor Flauber. Ele teve um problema sério com álcool há alguns anos e tem lutado e já fazem... E há muito tempo já, pelo menos 5 anos, que ele se vê livre, né, desse mal. Mas é interessante porque ele pode ser classificado como um ex-dependente. Um ex-dependente. Mas se você conversar com o tio Sandro, ele não diz que é um ex-dependente, ele diz assim que é um dependente. Porque ele sabe que se ele vacilar, ele sabe que se não vigiar, ele pode voltar às velhas práticas. Não à toa, o alerta bíblico é o quê? Para que vigiemos, não é verdade? O alerta bíblico é para que oremos. O alerta bíblico é para que corramos essa carreira que nos está proposta. E correr essa carreira é justamente também correr para longe do pecado. Essa é a primeira forma que Deus age. Como é que Ele livra o justo? Mas veja, esse alerta persistente é uma forma, mas esse texto nos explica sobre outra forma como Deus age para livrar o justo. Deus age misericordiosamente. Veja como essa expressão ela aparece aqui nesse texto. Verso 16. Aqui, depois do alerta no versículo 15, levanta, toma tua mulher, tuas filhas, para que você não pereça. Aí o verso 16 começa com Ló assim... Como, porém, se demorasse. Dá uma agonia isso aqui, né? Como, porém, se demorasse. Pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor o quê? Misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade.
Veja também que no versículo de número 19, depois que ele é tirado para fora da cidade, ele olha para uma pequena cidade, aí ele tem medo de ir para o monte. Ele diz assim: eis que o teu servo achou mercê diante de ti, engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Veja, a misericórdia de Deus aqui está presente. E é por meio dessa misericórdia que o justo Deus vai agir em favor do fraco Ló, do pobre Ló. Bendita misericórdia de Deus. Essa é a primeira vez que o termo misericórdia aparece aqui nas Escrituras como termo, como expressão, mas a sua presença ela já é bem marcante. Ela é bem presente aqui, a misericórdia desde sempre. Desde que Adão e Eva caíram em pecado, se a gente olhar aquela narrativa, a gente vai ver um Deus que se aproxima de fato, disciplinando ali aquele casal, mas também sempre com misericórdia. Ali a misericórdia. Nos tempos de Noé, Deus age como? Ali vai mostrar o justo, né? Noé era um homem justo e íntegro. Mas qual é a ação de Deus ali? É uma ação, irmãos, misericordiosa. E assim nós vamos perceber essa misericórdia de Deus ativa, agindo em nosso favor em todo o tempo. É pela misericórdia de Deus que nós não somos consumidos. Lamentações 3 vai nos dizer isso, vai nos lembrar. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É a causa de nós não sermos consumidos a misericórdia. Há uma misericórdia que ela é uma misericórdia geral. Que todo homem é alcançado, é abraçado por essa misericórdia. Porque, de fato, todo homem, toda a humanidade, ela é passível de destruição. Porque o salário do pecado é a morte, de fato. Mas Deus, ele age misericordiosamente. Mas há uma misericórdia especial. Essa misericórdia especial faz com que o Senhor Deus se incline salvificamente para o pecador. Pensemos nos atributos de Deus, em alguns dos atributos de Deus. Por exemplo, a santidade de Deus. É um atributo que repele a gente. Quando Isaías se deparou com a santidade de Deus, ele disse o quê? Ai de mim, porque sou homem pecador. E ele estava ali, mas é como se não quisesse estar ali. Ele tinha a noção de que seria fulminado. Pensemos na justiça de Deus. Quem, irmãos, pode se aproximar de Deus por causa da sua justiça? Olhemos para o Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, em um determinado período da história, eles eram amarrados à cintura por uma corda, e eles entravam naquele lugar, e o que é que acontecia? Se eles corriam um risco, eles temiam o quê? O fato de serem fulminados ali dentro, e ninguém poderia entrar para retirá-lo, e depois era só a cordinha. Manda outro. Quem pode se aproximar? Então tem certos atributos de Deus que nos repele, que nos distancia de Deus. É como um teólogo chamado R.C. Sproul, ele vai nos falar que ele atrai, que ele repele. Esses atributos divinos. Mas o atributo da misericórdia é a ação de Deus que vai de encontro, que o possibilita vir de encontro ao pecador sem nos destruir. É a sua misericórdia agora que nos abraça. É a sua misericórdia que faz com que esse Deus santo e justo, que poderia acabar conosco, olhe para nós com compaixão, olhe para nós com misericórdia. É isso que ele está fazendo aqui. Ele está olhando para Ló. Um homem que, segundo as suas próprias ações, segundo as suas próprias atitudes, ele é desprovido de virtudes. Eu disse para vocês no último sermão que ele era um anti-herói. E para ficar mais claro, é como se ele fosse um Chapolin colorado. Lembra do Chapolin colorado? Ele é aquele indivíduo que tem traje de herói, tem um macete de herói desengonçado, né? Eu me identifico com o Chapolin colorado. Ló. Sabe? É por isso que Deus olha com misericórdia. É por isso que Deus vem ao nosso encontro.
Nos lembramos das palavras do sacerdote Zacarias, pai de João Batista. No seu cântico ele diz assim: graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pelo qual nos visitará o sol nascente das alturas. Ele engrandece o que? Ele está olhando, profetizando acerca da vinda do Messias, e ele dá graças a Deus pela sua entranhável misericórdia. Deus vai nos visitar, mas ele não vai nos visitar com juízo. Lembra lá de João no capítulo 3? No verso de número 17, que diz lá que o Filho do Homem ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Essa visita de Deus é uma visita de salvação. Ainda para Sodoma, ainda havia misericórdia. A presença dos anjos era um alerta. O que é que eles estão fazendo aqui? A vida de Ló ali era um alerta. Está quase zerando aqui esse cronômetro. Essa bomba está prestes a explodir. Mas a misericórdia de Deus. Se qualquer sodomita, em qualquer lugar, se quebrantasse, se aquedasse na presença de Deus, e dissesse assim: tem misericórdia de mim, pecador, Senhor, ele teria sido salvo. Qualquer homem, o mais perverso de todos os homens, se ele se quebrantar na presença de Deus, percebendo o seu estado de pecado, e olhando para Jesus como sua única esperança, ele é salvo. Lembra do ladrão na cruz? Que ele olha para Jesus e seus olhos brilham. É sua última, e não somente última, mas a única esperança. Eis aqui um Deus cheio de misericórdia, que age dessa forma para salvar, para livrar o justo. Mas como é que Deus age para livrar os justos? Vimos aqui que há um alerta persistente de Deus. Ele não vem sem antes avisar. Ele não é como aquele professor que aplica a prova de surpresa. Tem algum professor que faz isso aqui? Não faça isso não, rapaz. Né? Não faça isso não. Com os pobres. Mas ele avisa. O evangelho está sendo anunciado. Com a queda de Adão já havia ali um anúncio. Vai vir. Filho da mulher, ele vai esmagar a cabeça da serpente. Havia os símbolos, sinais. A salvação abundante. A esperança nas linhas do Antigo Testamento. No Novo Testamento. Deus é um Deus misericordioso. Vejam, meus queridos, vejam que agora a gente pode perceber um Deus condescendente. Graciosamente condescendente. Isso aqui ficou difícil, não foi? Mas condescender significa ceder por pura bondade. Mesmo podendo ser inflexível, Deus ele cede. Né? Ele vem. Ele caminha com o homem. Ele olha para a fraqueza do homem. Ele olha para a fragilidade desse homem. Veja Ló. Há um aspecto aqui, há um aspecto contrastante nesse texto. Aquela rapidez, aquela velocidade, os anjos são céleres, eles estão na presença de Deus, e Deus diz assim: Sodoma vai ser fulminada, ela vai ser destruída, eles saem correndo. Eles saem anunciando: Ló, se prepare, levante-se, Ló, venha, e Ló está ali. Moroso, devagar, quase parando, né? No verso 16 assim, que diz isso: como porém se demorasse. Como porém se demorasse. A sirene ligada. E Ló com fone no ouvido, escutando: se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Ló, meu filho, se acorda. Age. O que é que você faria? Nós somos tão impacientes, né? Somos tão impacientes muitas vezes. Talvez tenha tido lá um climão hoje, antes de vir para o culto.
Estava esperando lá sua esposa se aprontar. Não estou falando de Raquel, não é? E o medo. Mas você tem... Isso podia estar acontecendo com Ló, né? Tinha 3 mulheres ali. Tinham 3 mulheres. Poderia ter sido assim, né? Ele foi, né? Aí os homens ficaram com pena de Ló. Vocês estão sentindo compaixão de Ló agora. Os anjos, vai lá, tira, arrasta, vem. E ele lá talvez esperando, dizendo assim, mas rapaz, as mulheres estão aí, elas não terminam, faltam uns negócios. E ele liga o carro e fica no carro e desliga o carro e nada, esse povo não vem. Poderia ter sido isso. Ou Ló poderia ser aquele indivíduo naturalmente lento. Você conhece alguém lento? Alguém lento. Alguém que fala arrastado. Quase parando. Você está voltando e a pessoa está indo. Aí você é daquele que fica tão impaciente que você não espera e você faz aquilo que você pediu para o outro fazer. Não, obrigado. É um acelerado, avexado. E o outro se aveste não. Ló está aqui, nesse dilema da sua alma. Mas talvez, meus irmãos, talvez aqui Ló esteja sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. Imagine se alguém liga para você agora. Diz assim, aconteceu alguma coisa na sua casa. A gente está só escutando, a gente está só vendo a fumaça. Nós estamos vendo chamas aqui. Está tudo sendo destruído. O que é que você faria? Eu não sou bombeiro. Aí liga para o bombeiro. Você tentaria entrar para tirar alguma coisa. Aí você fica pensando, meu Deus, foi uma vida para construir isso. Olha, foi uma madrugada maluca para Ló. Já tinham acontecido tantas coisas ruins com ele. Emocionalmente, esse homem estava uma pilha, desgastado. Fisicamente também, certamente muito cansado. Em dúvidas, o que fazer, o que deixar de fazer? O que é que eu tiro? Aqui foi minha vida. Talvez ele se lembrando agora aquilo que nós vimos lá no capítulo 13, quando Ló ergue os olhos e olha para Sodoma, quantos sonhos aquele menino não tinha? Eita, agora, distante de Abraão, agora essa autonomia. Ele foi construindo ali as suas tendas. E ele viu as suas coisas prosperarem. De repente ele estava na porta da cidade. De repente ocupando uma posição de juiz ou de um grande comerciante, alguém de destaque, e de repente ele percebe que tudo será destruído, e ele não tem mais tempo para absolutamente nada, somente para tirar os seus e zarpar dali. Eu já sou atrapalhado por vida, e numa pressão dessa, meu amigo, senta e chora e clama. É isso que está acontecendo aqui. Deus, ele é tão longânimo que ele pega Ló pelas mãos, por meio dos anjos, mas essa é uma ação misericordiosa de Deus. Sendo-lhe o seu misericordioso, ele pega o homem feito, precisa ser carregado aqui. Eu escutei uma pregação que o pastor dizia que Ló aqui era como uma criança. Uma criança que não sabia o que fazer. Talvez uma criança na janela, perdida, que precisava ser resgatada. Deus faz com que aqueles anjos tomem Ló pela mão. Que Deus é esse que nos toma pela mão? Que Deus é esse que nos guarda poderosamente? Que Deus é esse que prometeu salvar, mas não fica apenas observando a nossa atitude, a nossa ação, mas vem, entra na nossa história. Aqui há uma pausa longa na história de Abraão, continua aqui a história, o personagem principal nesse sentido é Abraão, mas aqui o Senhor Deus faz questão de abrir esse espaço para mostrar a vida de um homem que às vezes a gente olha assim, diz assim, falar de Ló. Como se você estivesse assistindo um grande show. E de repente aquele artista renomado, ele deseja dividir o palco com alguém.
E a plateia, ela fica extasiada com aquele suspense. E aquele artista, ele anuncia ali o seu companheiro de palco. Ele vai fazer um número ali com um outro cantor. E quando ele chama um cantor para vir dividir o palco com ele, é um calouro. Um calouro? Cabo desconhecido. A expectativa vai lá para baixo. Mas imagine só se nessa plateia só tivesse calouros. Você diria, há lugar nessa história para mim também. Há lugar nesse palco para mim. O palco aqui, irmãos, é a história da redenção. Calouros fazem parte dela. Desafinados fazem parte dela. Subtonados fazem parte dela. Pecadores fazem parte dela. Deus está nos tomando pela mão. E agora no verso número 19, ele conversa, ele é arrastado. E no verso 18, aliás, ao final da história dele, ele é tomado, é tirado da cidade, os anjos fazem aquele alerta repetitivo aqui, 5 coisas, e aí no verso 18, leia em câmera lenta aí, o que é que diz? Respondeu-lhes Ló, assim não, Senhor meu. Assim não o quê, meu filho? Aí ele vai dizer, olha que, como dizia um político da nossa cidade, veja que ladainha enfadonha aqui. Verso 18, 19 e 20, ele se delonga e fala da misericórdia de Deus, amém. Eu não posso escapar no monte, ok. Eu tenho medo de morrer, tá certo. Eu quero ir para uma cidade menor, eu quero ir para uma cidade pequena. O medo aqui de Ló era que ele não desse tempo dele chegar até o monte. Ele olha para outra cidade, uma pequena cidade, o nome pequena já é esse nome aqui, Zoar. E ele diz assim, olha, deixa eu ir para essa cidade, eu chego mais rapidamente. O Senhor vai destruir tudo, mas essa cidadezinha assim não vai fazer tanta diferença não, deixe-me ir para lá. E aqui há um indício aqui de falta de fé. Ele sabe da misericórdia de Deus. Ele crê na palavra dos anjos, mas é uma pequena fé, que nem a da gente, né? Eu tomo as palavras do Michael Henry, que ele diz assim, um pastor puritano, que ele diz assim, foi uma fraqueza de Ló pensar que uma cidade da sua própria escolha seria mais segura do que o monte que Deus indicava. Pois não poderia aquele que o arrancou de Sodoma, quando ele se demorava, levá-lo em segurança até o monte, ainda que ele começasse a cansar-se. Não poderia aquele que o salvou de males maiores salvá-lo do menor. É claro que Deus poderia. Esse Deus era poderoso para conduzir Ló até as montanhas. Alguns estudiosos pensam que Zoar ficava a 40 quilômetros, outros dizem é longe demais, acho que era uma região mais perto. Eles acertam na região, mas na quilometragem fica distante. Mas o fato é, meus irmãos, 440, 400 quilômetros, isso não faz diferença para um Deus que nos acompanha e que é poderoso para nos salvar e que é longânimo. Pequena mesmo não era a cidade, pequena era a fé de Ló. Mas sejamos francos, irmãos, quem de nós não seria encontrado em falta aqui? Como a gente fica assustado facilmente pelo caminho. Como ovelhinhas tolas. Como a gente oscila na fé. Isso não é novidade, infelizmente. Mas o que impressiona nesse texto? Mais uma das coisas que nos impressiona nesse texto está no versículo 21. Ló propõe, como se ele pudesse salvar a si mesmo. É uma tentativa de ter um meio mais sábio do que Deus salvar. Ele diz assim, o anjo diz assim, quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Ou seja, que é um Deus condescendente. Um Deus que concorda, dizendo assim, está certo, meu filho, está certo, aquela cidade não tem nada não. Ele se rebaixa aqui. Assim como Deus se rebaixa a ouvir a nossa petição, se rebaixa a ouvir o nosso clamor na hora da aflição.
coisa maravilhosa nós temos. E aqui finalmente, meus irmãos, perceba, imagine só, Ló já tinha sido retirado com os seus da cidade de Sodoma. E agora os anjos estão esperando, olha um negócio desse, os anjos estão esperando Ló chegar até Zoar. Eu não sei se eles cansaram e ficaram sentados. E eles diziam para Deus, já? Deus, não, ainda não. E Ló lá, devagar, quase parando. E com as mulheres, né? Eu não vou fazer isso, não, talvez não fosse. Chegavam, ia, e caminhando, e devagarzinho, pense naquele pontinho, saindo agora das campinas do Jordão. Não era mais aquele homem jovem, cheio de sonhos, agora era um homem arrasado, só tinha o dia e a noite. E agora precisava de uma cidadezinha para se proteger, quando tinha posto o seu coração na grande Sodoma. O Deus longânimo vai acompanhando os passos do fraco Ló. Passo a passo. Passo a passo. Ele diz, nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Ele condescende aqui. Eu poderia destruir você, Ló. Eu poderia destruir os seus, Ló. Eu vou esperar você chegar. Eu vou esperar você caminhar. Tem uma banda antiga que ele tem uma canção, eles têm uma canção chamada Passos Lentos. Diz assim, parte dela, em passos lentos eu tento em vão te acompanhar. Alguma coisa que diz como que presos a correntes, né? Que impedem os meus olhos de te buscar, alguma coisa assim. Não fui muito exato no final, mas o ponto é, em passos lentos eu tento te acompanhar. E essa expressão dá aquela ideia de alguém que tenta, mas não consegue, da perspectiva humana, mas olhemos da perspectiva divina, um Deus que reduz o passo e anda no passo do pecador. O Deus que cavalga pelas montanhas, ele toma uma forma humana e vem andar nos passos dos pecadores. Ele anda tão lento, que mal consegue respirar. Porque ele tem um madeiro sobre os seus ombros e por isso ele não consegue correr. Mas aguardem. Esse é o grande resgate que Deus tem preparado para os homens. Na obra poderosa de Cristo Jesus. Aquele que foi destruído, que foi morto no lugar de Ló. Aquele que morreu por causa das nossas ofensas. Nós ofendemos o Deus vivo e santo. E é por isso que a gente corre dele. Mas Deus, em sua misericórdia, vem ao nosso encontro por meio de Jesus. É por isso que a gente se aproxima dele. Se não fosse isso, meus irmãos, não terminaríamos vivos aqui esse culto. Seríamos todos fulminados, porque nós estamos invocando a um Deus. E nós não podemos nos aproximar desse Deus pelos nossos próprios meios. Nem adiantava colocar cordinha, não. Era chamar o digna mesmo, preparar e levar. Prepara e leva. Porque não há isso. Porque há uma cruz ensanguentada. Ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Deus longânimo, esse Deus misericordioso, esse Deus que nos alerta, Ele faz isso movido pelo seu grande amor. Que maravilha. Esse texto, meus irmãos, nos ensina que a salvação não depende de nós. Aquela criança não dependia desse herói, desse chapolim aqui, para ser salvo. Senão ela teria morrido. Eu não posso me salvar. Eu não posso livrar nem a mim mesmo, que dirá outro. Eu não consigo. Esse texto nos ensina que nós não podemos salvar nós mesmos.
mas nos ensina que há um Deus que se importa com nossa vida e que deseja nos salvar. Um homem experiente, certa vez estava perto de um rio e viu um amigo se afogando. Então os outros amigos que estavam perto desse homem, que sabiam da sua aptidão para nadar e para salvar, disseram para ele rapidamente, dizendo assim: olha, pula e salva esse homem, você pode salvá-lo, você pode buscá-lo, você pode resgatá-lo. E esse homem nada fez. E seu amigo se debatendo na água, se debatendo. E todos aflitos ali, você precisa ir. E ele aguardando. E esse homem outro se afogando, se debatendo. Até que quando esse afogado estava já desfalecendo, agora sim esse homem vai, mergulha e o resgata. E o salva. E depois ele é indagado. Mas por que você não foi imediatamente? Por que você não pulou na água de imediato para salvá-lo? Ele disse: se eu tivesse pulado por causa do medo dele e da força dele, provavelmente nós dois teríamos morrido. Por isso eu esperei ele desfalecer e eu pude salvá-lo. Você não pode se salvar. Nós não podemos nos salvar. E Deus sabe disso. E é por isso que Ele é misericordioso. Clame. Chame pelo Senhor. Confie no Senhor. Confie em Cristo e assim você poderá dizer, não como Ló disse para Zoar, nela viverá a minha alma, mas olhar para aquele que subiu ao monte e foi crucificado. E olhar para ele com fé e dizer assim, nele, somente nele viverá a minha alma. Amém. Vamos orar? Meu Deus, em passos lentos tentamos te acompanhar. Mas o Senhor é tão forte, tão rápido, tão justo, tão santo. Mas eis que o Senhor diminui os seus passos e vem ao nosso encontro. Isso se chama misericórdia. Quanta beleza há no ser de Deus. Insondáveis são os teus caminhos, Senhor. O Senhor nos visitou com misericórdia na pessoa do seu Filho. Sim, Senhor, nós não somos diferentes dos sodomitas. Nosso coração é mau. Nossos atos, Senhor, não exprimem compaixão. Nosso egoísmo é muitas vezes gritante. Nossa maldade muitas vezes sai pelos nossos poros. Meu Deus, quem poderá ter misericórdia de nós? O Senhor olha para nós e nos salva. Ó querido Deus, que a Tua palavra encontre-nos, ó Pai. Que a Tua misericórdia ache os perdidos nessa noite. Aqueles que têm confiado na sua profissão de fé, na sua religiosidade, ou na sua moralidade. Meu Deus, que não confiemos nisso, essas coisas, mas somente em Cristo. Nele a nossa alma viverá. Em Ti, Senhor, a vida. Em Ti nós encontramos compaixão e salvação. Assim, pois, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.